الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وأخرج الشيخان عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن محمد بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Estimados ouvintes, irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O tema para o dia de hoje, falaremos um pouco sobre a importância do niyat, da intenção correta nas nossas ações. E se a pessoa por acaso fizer uma ação, mais tarde ele não pode gabar da ação que ele fizer. As ações mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala são aquelas que são feitas somente para o seu agrado. E Allah subhanahu wa ta'ala gosta daquelas ações que, por mais pequenas que sejam, mas que sejam feitas com sinceridade. Ikhlas. Ikhlas, se a gente for a traduzir essa palavra, o que significa ikhlas? Em português, normalmente traduzimos por sinceridade. A sinceridade é tão importante, mas tão importante nas nossas ações, que sem ela, nenhuma delas será aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso mesmo, certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contava um hadith dizendo que innal malaikata yarfa'una amala abdin min ibadillah, que os anjos elevam para o céu a ação de um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَسْتَكْثِرُونَهُ وَيُزَكُّونَهُ. Eles acham que, puxa vida, este homem fez uma boa ação, fez uma grande obra. Elogiam aquele servo. حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سُلْطَانِهِ. Até que aquela ação chega aonde que Allah Ta'ala quer que chegue. فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ. Depois Allah Ta'ala revela para os anjos dizendo: أَنَّكُمْ حَفَظَةً عَلَى عَمَلِ عَبْدِي على عمل عبدي. Vocês são aqueles que anotaram e escreveram a ação deste meu servo. Mas وَأَنَا رَقِيبٌ عَلَى مَا فِي نَفْسِي. Mas eu, Allah Ta'ala diz isso, mas eu sei o que meu servo tinha no seu coração, o que ele pensou quando ele praticava aquela ação. Inna abdi hadha lam yakhlis li amalahu faktubuhu fi sijjin. Oh, meus anjos, este meu servo, quando ele fez aquela ação, não fez para o meu agrado, ele não fez para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, escrevam seu nome no inferno. Mais à frente, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: وَيَسْعَدُونَ بِعَمَلٍ عَبْدٍ. E às vezes os anjos, eles carregam e levam para o céu a ação de um servo. فَيَسْتَقِلُونَهُ. Acham que ele não podia fazer uma ação melhor?
eles, digamos, acham inferior e insignificante a ação deste servo. Até que, quando eles chegam perante Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala diz: "Oh meus anjos, vocês escreveram a ação, e eu sei, ana raqibun ala ma fi nafsihi, que quando o meu servo praticava aquela ação, o que é que ele tinha em mente? Inna abdi hadha akhlasa li amaluhu." Quando ele fez aquela ação, por mais pequena que foi, mas ele fez para o meu agrado. Ele fez para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Faktubuhu fi illiyin. Portanto, escreva o nome dele no paraíso. Escreva o nome dele nos livros daqueles que praticam as boas ações. Irmãos e irmãs, este hadith é claro. Este hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi claro a dizer que o niyat, a sinceridade nas ações, é uma peça fundamental para a aceitação das mesmas. Hoje, infelizmente, as nossas ações sempre estão juntadas com um pouco de riya, aquilo que a gente chama fazer coisas alarde, para mostrar às pessoas. Caros irmãos, um hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala sobre o shirk. A gente bem sabe que o shirk é um pecado imperdoável. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados além do shirk, associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Então o shirk é um pecado imperdoável. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith, dizendo para os sahabas, para os seus companheiros: "Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar." Ó meus sahabas, a coisa que eu mais temo no que diz respeito a vocês, ash-shirku al-asghar, é o shirku al-asghar, o pequeno shirk. Os sahabas retorquiram: "Ya Rasulallah, wa ma shirku al-asghar?" Ó mensageiro de Allah, o que significa o shirku al-asghar? Esse shirk pequeno. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: "Ar-riya." Fazer coisas para mostrar às pessoas. Fazer coisas alarde. يقول الله تعالى لهم يوم يجازع العباد بأعمالهم. Allah Ta'ala dirá para estes mesmos que no mundo faziam as coisas para mostrar aos outros: "Idhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum fi dunya." Vão para aqueles que vocês no mundo faziam as vossas boas ações para os mostrar. Vão ter com eles agora. Fandhuru hal tajiduna indahum khaira. Vejam se vocês vão adquirir algo, vão adquirir alguma recompensa pela parte deles. Por que Allah subhanahu wa ta'ala dirá assim no dia de Qiyamah, caros irmãos? É porque no mundo eles pensavam que estavam a mentir a Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo as ações para mostrar aos outros. Então no dia de Qiyamah, Allah Ta'ala também dirá que vão ter com aqueles, apesar que Allah Ta'ala bem sabe que aquelas pessoas não os vão dar nada, mas como no mundo eles também faziam assim, adoravam para mostrar às pessoas, não era para Allah subhanahu wa ta'ala, portanto aquelas ações não serão aceitas por Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, irmãos e irmãs, este é um tema muito delicado. Intenção correta, fazer tudo para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, é uma coisa que temos que criar dentro das nossas vidas. Porque senão, imaginemos no mundo, você fez de tudo, mas amanhã no dia de Qiyamah, esta ação não é aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa às vezes faz a coisa no mundo, número um, pela fama. Às vezes ele quer ficar famoso. Fulano fez aquilo, construiu aquilo, etc. Ou então a pessoa faz para mostrar aos outros que eu sou alguém, que eu também consigo fazer. Várias intenções a pessoa pode ter. É por isso mesmo, no princípio, no meio e no fim da ação, a pessoa sempre tem que pedir dua a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah ta'ala conceda a intenção correta. Agora, caros irmãos, quem é um mukhlis? Quem é considerado que faz tudo para agradar Allah subhanahu wa ta'ala? Os ulamais deram várias opiniões. Alguns dizem que al-mukhlis é alladhi katama hasanatahu kama yaktumu sayyi'atah. Alladhi katama hasanatahu kama yaktumu sayyi'atah é aquele que esconde as suas boas ações como ele esconde as suas más ações.
Caros irmãos, você fez um pecado. Você não quer que alguém saiba aquilo que você fez. Então, da mesma maneira, quando a gente faz uma boa ação, temos que fazer de tal maneira que ninguém possa saber. Outros disseram que, qual é o sinal do ikhlas? É yastawi indahu madhammatu nas wal mahmada. É aquele que, quando as pessoas o criticam, continua na mesma. Quando as pessoas o elogiam, ele continua na mesma. Isso não faz nenhuma diferença dentro da pessoa. Porque às vezes o que acontece? Quando ninguém critica, você deixa de fazer aquilo. Quando ninguém elogia, você ainda faz mais, aumenta aquela ação. Isso quer dizer que você fazia para agradar as pessoas. Portanto, quem não der atenção às pessoas, ele faz somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, na verdade, esses são alguns sinais de uma pessoa que é mukhlis, que é sincero. Caros irmãos, por que temos de dar muita atenção ao niyat e à intenção correta? Porque Ibn Abbas radiallahu anhu, ele narra que o nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: لما خلق الله تعالى جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Quando Allah subhanahu wa ta'ala criou o Jannat, então Allah ta'ala criou dentro do paraíso aqueles ni'mat, aqueles favores, aquelas bênçãos, ما لا عين رأت, que os olhos jamais viram, ولا أذن سمعت, os ouvidos nunca ouviram falar de tais coisas. ولا خطر على قلب بشر, e nenhum homem já imaginou aquilo que Allah Ta'ala guardou no Jannat. ثم قال لها, depois Allah Ta'ala falou para o Jannat, falou para o paraíso, ordenou: تكلمي, fale. فقالت, então o paraíso começou a falar: قد أفلح المؤمنون ثلاثة, felizardos são os crentes. ثم قالت, depois o Jannat disse: Inni haramun, eu fui proibida, ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mira'in. Não terão acesso ao Jannat, ao paraíso, kullu bakhil, todo avarento, wa munafiqin, todo hipócrita, wa mira'in, e todo aquele que faz as suas ações para mostrar ao mundo. Wallahi, todos querem mandar. Quando é que a gente vai começar a fazer alguma coisa? Uma boa ação a gente faz, esconde de tal maneira para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Todos querem ser eu. Allahu Akbar. Enquanto, caros irmãos, a intenção correta é tão importante, mas tão importante, que nos tempos passados as pessoas rogavam a Allah subhanahu wa ta'ala por causa daquelas ações que eles fizeram somente perante Allah. Vamos agora todos olhar para o fundo dos nossos corações. Irmãos e irmãs que no momento estão a escutar, vamos todos fazer uma avaliação. Olhar para lá dentro, o fundo dos nossos corações e pensar: e Allah, quando na minha vida eu fiz uma ação somente para Allah, que ninguém sabe dessa ação. Vamos ver se existe essa ação ou não, que eu fiz somente para o agrado de Allah. Ninguém viu eu fazer aquela ação, somente eu fiz para o meu Allah. Cada um vai pensar, se por acaso a gente já fez um salat, quando a gente diz Allahu Akbar, somente para Allah. Se a gente já fez um sajda, somente e somente para Allah subhanahu wa ta'ala. É tempo de analisar e vermos na verdade se as nossas ações têm esta qualidade ou não. Porque se você fez uma ação somente para agradar Allah, pode acontecer certo dia que você está em problemas, que você está numa situação muito difícil. Então você pode rogar a Allah subhanahu wa ta'ala através daquela ação. Você pode dizer que Allah, no dia tal, hora tal, eu fiz aquela ação somente para agradar a Ti, ó meu Criador. Se você aceitou aquela ação, então ajuda-me nesse problema que eu tenho. Eu digo isso porque a gente já ouviu falar daquele hadith, daquela passagem em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, na autoria de Umar ibn al-Khattab, ele conta uma passagem longa que sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a dizer: Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. O motivo dessa história, irmãos e irmãs, é para a gente ver a importância da sinceridade nas nossas ações. Se a gente fizê-las somente para o agrado de Allah, as mesmas ações serão um dia motivo para Allah Ta'ala facilitar e rogarmos a Allah através delas.
Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam conta que intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, que nos tempos antigos 3 homens estavam numa viagem, hatta awahum al-mabitu ila ghari, até que eles tiveram passar a noite numa caverna. Anoiteceu, eles tinham que descansar. Fadakhaluhu, todos os 3 entraram naquela caverna. O que aconteceu? Fanhadarat sakhratun min al-jabal. Depois deles lá entrarem, uma rocha cai de uma das montanhas e tapa a entrada, e bloqueia a entrada da caverna, e eles assim já não conseguiam mais sair. Faqalu, se fosse um de nós assim nessa situação, o que seria? Chama aquele, não sei o que, chama aquele guindaste, chama aquilo, bem. Quando a gente está em qualquer situação, qual é a nossa primeira reação? Primeiro a gente corre para Allah, ou primeiro corremos para os bens mundanos? Quando a criança, 2 horas de madrugada, está doente, está chateada, a primeira coisa liga para o médico, estou arrasca. O primeiro a gente vai para o musalla, faz wudu, faz 2 rakats e expõe o problema perante o Criador. Completamente diferente. Então os homens entraram na caverna e agora não tem saída. فقالوا, então disseram, إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Não temos outra saída. A única coisa que a gente vê é de rogarmos e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala para afastar-nos e para facilitar a saída. بصالح أعمالكم, rogarmos e pedirmos a Ele através das nossas boas ações. Cada um de nós aqui deve pensar, quando que eu fiz uma ação somente para agradar a Allah Jalla Jalaluh. Então os 3 caros irmãos começaram a pensar, o que a gente fez que foi somente para agradar o meu Allah. قال رجل منهم, deles disse, Allahumma, oh Allah, kana li abawani, E Allah, é uma ação que eu não fiz para ninguém, fiz somente para agradar a Ti. Ninguém sabia dessa minha ação, mas eu agora, Allah, estou numa situação que eu tenho que mencionar. O homem diz que eu tinha 2 pais, Shaykhani Kabirani, que já eram de uma idade avançada. وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا. E ele diz que sempre que à tardinha, quando eu ia arranjar o leite para minha família, quando eu voltava para casa, eu não dava primeiro de beber aquele leite a minha esposa, nem os meus filhos, antes que eu desse de beber aos meus pais. Primeiro eu ia perante eles e dava de beber aos meus pais aquele leite, depois que vinha a mulher, depois que vinham os filhos. Esse era o meu hábito, era o hábito daquele homem. Todos os dias, ia trabalhar à tarde quando voltava, quando trazia o leite. Primeiro eram os pais, depois era a família, os filhos e a esposa. Fana abi talabu shajar yawman. Certo dia ele diz que eu fui à procura de lenha ou folhas de árvore e fui bastante longe. Falam arih alayhima hatta nama. Quando eu voltei para dar o leite, encontrei os meus pais, vi que eles já estavam a dormir. Eu já tinha o leite na mão. فوجدتهما نائمين, estavam já a dormir. O que eu faço? فكرهت أن أوقظهما. Então eu pensei, se eu acordar a eles, também é taklif. Estou a dar eles maçada, eles já dormiram, já são de uma idade avançada. Se eu já acordar, também não dá. وأن أغبق قبلهم أهلا ومالا. E se eu também dar de beber a minha família, os meus filhos e a minha esposa, também é errado. Eu nunca fiz isso antes. Subhanallah, o homem, falabithtu. Ele diz que eu fiquei de pé. والقدح على يدي. Eu tinha aquele utensílio de leite nas minhas mãos. أنتظر استيقاظهما. Eu esperei o acordar dos meus pais. حتى برق الفجر. Até que a hora de Fajr aproximou. E ele diz, eu fiquei à espera dos meus pais acordarem. والصبيات يتضاغون. Essas são as palavras do hadith. يتضاغون عند قدمي. E os meus filhos, as crianças, estavam a chorar, a gritar nos meus pés. Que papai, nós queremos o leite, papai, nós queremos o leite. Mas o homem foi firme, ele esperou até os pais acordarem. فاستيقظا, ambos acordaram. فشربا غبوقهما, e eles beberam, tomaram o leite. Allahu Akbar. Irmãos e irmãs, quando a gente fala de obediência e de amor e carinho para os pais, este é o exemplo. Algum de nós hoje conseguiria fazer uma coisa destas? Então, depois dele dar de beber o leite aos pais, ele roga, Allahumma, oh Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhik. Oh Allah, se eu fiz essa ação somente para o seu agrado, se eu fiz essa ação somente para o seu agrado, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Oh Allah, ajuda-nos e faça-nos sair desta caverna e faça com que essa rocha
afaste-se da entrada. فانفرجت شيئا. Allah Ta'ala aceitou a ação daquele homem e a rocha afastou-se um pouco só. لا يستطيعون الخروج منه, mas eles não conseguiam sair. Afastou-se um pouco, mas ainda não conseguiram sair. قال الآخر, outro disse, eu agora tenho que entrar com a minha ação também. Qual é a ação que eu fiz somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Ele diz, Allahumma wa Allah, innahu kanat li ibnatun ammi. كانت لي ابنة عمي. Oh Allah, eu tinha uma prima. كانت أحب الناس إلي. Ele diz que era a pessoa que eu amava mais. O rapaz estava apaixonado, digamos assim. وفي رواية, نوتro hadith vem a dizer que كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. Eu estava totalmente apaixonado por esta moça. Então ele diz que Allah فأردتها على نفسها. Eu tentei conquistá-la, tentei seduzi-la, mas ela era uma mulher casta, era uma mulher piedosa. فامتنعت مني. Ela disse que não, que isso não é permitido. حتى ألمت بها سنة من السنين. Pronto, eu não consegui e pronto. O tempo foi passando, até que, passando alguns anos, ela teve problemas financeiros. Ela teve problemas. فجاءتني, então ela veio pedir a mim, estou com problemas, ajuda-me. Mas ele diz que eu pus a condição, فأعطيتها 20 و100 دينار. Eu dei ela algum dinheiro, 120 dinares, moedas de ouro. Alá, mas com a condição أن تخلي بيني وبين نفسها. Qual foi a condição? Eu disse, tá bem, eu vou dar-te o dinheiro, mas eu quero fazer aquilo que o meu nafs quer. Digamos, ele disse que eu quero dormir consigo, quero fazer algo haram, porque ele estava loucamente apaixonado. Palavras do hadith, caros irmãos, حتى إذا قدرت عليها. Este homem diz que até que eu tive poder sobre ela, ela já estava nas minhas mãos. Outro hadith diz que فلما قعدت بين رجليها. Quando eu estava já sentado entre as pernas dela. Estas são palavras do hadith. Irmãos e irmãs, eu tenho que traduzir como o hadith diz. قالت, então aquela moça diz para ele, اتق الله, tema Allah, ولا تفض الخاتم إلا بحقه. E não quebra o selo إلا بحقه, mas como deve ser quebrado, isto é fazendo nikah. Faça uma coisa halal. Eu chamo pelos jovens desse ummat. Eu chamo pelos jovens do ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era um tempo que o jovem, quando via falar isto, ele afastava-se daquele pecado. Eu chamo pelos jovens, moças, rapazes, que dia a dia a vida está envolvido nisto. O que será de nós no dia de Qiyamah? Onde está o medo de Allah? Aquela moça diz para ele, ittaqillah, tema Allah. ولا تفض الخاتم إلا بحقه. E não tenta quebrar o selo, mas como deve ser feito. Esse rapaz diz, assim que ela disse-me aquilo, فانصرفت عنها. Eu deixei ela, saltei-me. وهي أحب الناس إلي. E ela era a pessoa mais querida. Jovens, irmãos e irmãs, alguém que você estava esperando por muito tempo, anos e anos. Você a procura, não conseguia. Em outras palavras, como os nossos jovens dizem, você tentou paparicar de várias maneiras, mas você não conseguiu. Até que chegou a altura que você teve a chance. Aí Allah Ta'ala testa e você consegue largar. Wallah, na verdade, você é um homem temente. Então ele diz que eu assaltei e deixei aquilo. E eu deixei aquele dinheiro com ela. Ele fez isso somente para agradar Allah. Então ele diz mais à frente, Allahumma, oh Allah, in kuntu fa'altu dhalik ibtigha wajhik fafruj anna ma nahnu fi. Oh meu Allah, se eu fiz isso somente para o seu agrado, então afasta esta rocha e deixa-nos sair. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. A rocha afastou-se também mais um pouco, mas eles ainda não conseguiam sair. وقال الثالث, chegou a vez do terceiro. Allahu Akbar. Este hadith praticamente engloba todos os aspectos da vida. Primeiro foi o adab, o respeito para com os pais. Depois foi aqui a castidade e afastar-se dos pecados. E a terceira coisa é sobre os comerciantes. Mas não foi do nosso tema, é que todos eles fizeram com intenção correta, com ikhlas. Por isso que Allah Ta'ala aceitou as suas ações. O terceiro ele diz, Allahumma, oh Allah, ista'jartu ujara. Certa vez eu chamei alguns homens para trabalharem para mim. Fizeram o seu trabalho, etc.
E no fim do dia paguei todos. Bem, como você chamou alguém para carregar aquilo, carregar aquilo. No fim do dia você deu todos, 100 contos, 50, sei lá. Um exemplo. Este homem diz, mas eu lá dentro daqueles trabalhadores, e eu não dei um homem. Não cheguei a pagar um homem. Fiquei com o dinheiro dele. Ele deixou aquilo, ele não chegou de levar, ele foi-se embora. Allahu Akbar. Kash que Hamara Tijarat Karneu Ale esse rote. Se os nossos comerciantes, se os nossos empresariados tivessem essa qualidade, subhanallah. Então ele diz que ele deixou aquele dinheiro que era muito pouco e foi-se embora. Ele não levou para ele aquilo. O que ele fez? Fathamartu ajrahu. Usei o dinheiro dele, abri um negócio. Hatta kathurat minhu al-amwal. Até que houve muito barkat, muita abundância, aumentou aquela riqueza. Depois de muitos anos, faja'ani ba'da hin. Aquele homem, aquele trabalhador voltou e disse: Ya Abdallah, addi ilay ajri. Você lembra? Eu tinha feito um negócio contigo há anos, você não chegou de me pagar? Olá, caros irmãos, se fosse um de nós, eu fiz negócio contigo. Você não está bom, você está a ver bem a minha cara. Bem, a gente tem que falar a realidade, não era assim que a gente devia falar. Negócio consigo, há 5 anos atrás? Você está louco, você não está a perceber bem a coisa. Mas, este homem, o que é que ele disse? Kullu ma tara min ajrik. Oh homem, tudo que você vê à sua frente é seu. Min al-ibil, camelos, wal-baqar, vacas, wal-ghanam, cabritos, wal-raqiq, escravos, tudo que você vê é seu. Então aquele homem falou: Ya Abdallah, la tastahzi bi. O servo de Allah, vocês não brincam comigo. Tudo isso é meu, você está gozando comigo. Faculto, ele disse que la astahzi bik. Eu não estou gozando consigo. Subhanallah. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. O homem levou tudo aquilo, levou todos os animais e foi-se embora e não deixou nada. Allahu Akbar. Aí este homem levanta as mãos e diz: Allahumma, oh Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Se eu fiz isso somente para o seu agrado, fafruj 'anna ma nahnu fi. Então afasta essa rocha e deixa-nos passar. Fanfarajat as-sakhra. Então a rocha afasta-se um pouco. Fakharaju yamshun. E os 3 homens saem andando. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irmãos e irmãs, é na verdade uma história com grandes lições para nós. Eu havia dito no princípio da história que o objetivo é de que tudo o que a gente faz tem que ser somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, irmãos e irmãs, é importante que em todas as nossas ações, em primeiro lugar a gente deve pensar: estou a fazer para quem? Estou a fazer para Allah ou estou a fazer para fulano? Se você quer saber mesmo se você faz aquilo para agradar Allah ou para agradar os outros, existem alguns sinais. Alguns sinais é, por exemplo, eu já havia dito no princípio que a sinceridade, o sinal é que as críticas, elogios das pessoas, aquilo é barabar, é igual para si, nada muda. Mas existem alguns sinais que, se a pessoa for a ver, você vê que esse bai afinal não está a fazer para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, quando está em frentes, como se diz, lil murai arba'u alamat, para a pessoa que faz as ações alarde, são 4 sinais. Número 1. Agora, wallah, irmãos e irmãs, vamos tentar ver dentro desses sinais que os nossos ulamás escreveram, que se nós temos por acaso uma dessas coisas, vamos fazer toba, arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala e tentar sermos sinceros nas nossas ações. Vamos tentar ver se temos ou não estes sinais. Número 1, um dos sinais que os nossos mashayikh escreveram é que yaksilu idha kana wahdah. Quando ele está a fazer a ação, quando está sozinho, é preguiçoso. Eu costumo dizer sempre, quando ele está a fazer namaz salat em casa, é sozinho, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Salam Liman Hamida, Allahu Akbar, Salam Alaikum wa Rahmatullah, Salam Alaikum wa Rahmatullah, acabou. Quando está a fazer sozinho, despacha. Qualquer ação que seja, é preguiçoso quando está sozinho. Mas, número 2, wa yanshut idha kana ma'an nas. Mas quando ele está entre as pessoas, Allahu Akbar. Quando as pessoas pensam: poxa, aqui veio um grande santo. Quando está entre as pessoas, ele faz com toda aquela vivacidade, aquela força. Enquanto tinha que ser um contrário. Sozinho você tinha que fazer, porque só Allah é que está à tua frente. Esse é o segundo sinal. O terceiro, وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ.
quando ele é elogiado, quando as pessoas falam bem, ele aumenta mais aquela ação. Continua a fazer sempre. E a quarta coisa, mas quando alguém o critica, ele diminui aquela ação. Então quer dizer que ele fazia para agradar o mundo. Então eu vou repetir esses 4 sinais. Os ulamais disseram, quem tiver, então são sinais da pessoa que faz coisas de alarde. Número 1, é preguiçoso quando está sozinho. Número 2, quando está entre as pessoas, faz com toda a força. Número 3, quando é elogiado, aumenta a ação. E número 4, quando é criticado, diminui aquela sua ação. Por isso, caros irmãos, havia um grande santo chamado por Shaqiq ibn Ibrahim az-Zahid. Um grande santo. Uma pessoa muito piedosa. Ele dizia: Husnul amali thalathatu ashya. Para as nossas ações serem válidas e serem bonitas e serem aceitas perante Allah subhanahu wa ta'ala, 3 coisas são fundamentais. Quantas, prezados irmãos? 3. Ele diz a primeira coisa: An yara anna al-amala min Allah ta'ala. Aquela ação que você está fazendo, pensar que vem da parte de Allah. Muitas das vezes as pessoas falam: eu faço salats diários, eu consigo dar zakat, eu já fui para Hajj, eu já fiz aquilo, eu já abri um poço, eu já fiz uma mesquita, eu já construí assado, guisado, você sente que você que está fazendo. Então isso já está errado. Então ele diz, primeiro você tem que ver bem se você consegue fazer 5 orações diárias, se você consegue pôr hijab, se você consegue ler o Coran, se você consegue dar zakat, se você consegue ajudar os pobres. Você tem que dizer que alhamdulillah, isto vem da parte de Allah, porque se não fosse com o tawfiq e com a ajuda de Allah, eu nunca conseguiria fazer essas ações. Então essa é a primeira coisa. Toda boa ação, pensar que deve ter o yaqeen e a certeza que veio da parte de Allah. A segunda coisa, an yurida bihi ridha Allah, intencionar para Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que você faz somente para o agrado de Allah. E a terceira coisa, an yabtaghiya thawab al-amal min Allah ta'ala liyaksura bihi at-tama' wal-riya. Daquela ação que você fez, não quiser nada em retaliação. É onde eu queria chegar para ultimar com o bayan, o hadith que eu havia cotado aqui. Eu queria chegar neste ponto. Aquilo que a gente faz no fim de uma boa ação, não quiser fazer para mais tarde a pessoa que você fez bem pagar também. Wallah, hoje em dia o que acontece? Hoje em dia o que acontece? Alguém faz alguma coisa, mais tarde você começa a dizer: eu fiz aquilo, eu ajudei aquela pessoa tanto, e hoje ele nem pode vir me cumprimentar. Eu paguei os estudos daquela pessoa, hoje já é assim. Subhanallah. Então quer dizer que você fez aquilo com o objetivo de aquela pessoa estar sob as tuas ordens. Wallah, isso é muito mau. Isto é uma qualidade que temos que tirar. Bem, a gente tem que fazer uma ação, fez, esqueceu. Fez para Allah e deixa no banco de Allah. Por que a gente tem que ficar a dizer para todos que eu fiz isso, eu dei aquilo? Mas para quê? É aquilo que Allah Ta'ala diz no Coran de Man. Como Allah Ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Ó crentes, não estragues e não apague a recompensa das vossas ações através do man e adha. Al-man, o que significa isto? Ihsan jatlana. Aquele que você fez bem, começar a dizer em frente de todos que eu fiz bem a fulano, que eu fiz bem a aquele, etc. Não estraga a vossa recompensa através daquilo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, narrado por Abu Dharr Ghifar radiallahu ta'ala anhu, que eu recitei no princípio do khutbah do bayan: thalathatun, 3 tipos de pessoas, la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah, que Allah Ta'ala não falará com estas pessoas no dia do julgamento, wala yandur ilayhim, e nem vai olhá-los com aquele olhar de rahmat, com aquele olhar de misericórdia, wala yuzakkihim, nem os vai purificar, walahum adhabun alim, e estas pessoas terão um castigo muito severo. Abu Dharr diz: qal khabu wa khasiru ya Rasul, o mensageiro de Allah, esses são os mais infelizes. Estas 3 pessoas são os mais infelizes. Manhum ya Rasul Allah, quem são eles, o mensageiro de Allah? Quem são essas 3 pessoas que Allah Ta'ala não vai falar com eles, que Allah Ta'ala não vai olhar para eles com o olhar de rahmat, nem os vai purificar, e eles terão um castigo muito doloroso? Número 1, al-musbil. É aquele homem, aquela pessoa, aquele homem que as suas calças varrem o chão. Al-musbil,
Izaruhu é aquele cujas calças estão abaixo dos tornozelos, que varre as ruas da cidade de Maputo, que varre os passeios. É aquele, bem, Al-Musbil. Número 2, Wal-Mannan. É aquele que depois de fazer uma boa ação, ele procura por fama, tenta envergonhar aquela pessoa que ele o ajudou, ou quer uma certa retaliação, faz algo que a pessoa que recebeu aquele favor, ele sente-se, puxa vida, sente-se embaixo, que afinal ele deu-me aquilo para estar a falar para todo mundo, ou para estar a falar isso porque ele deu aquilo, então ele perde a recompensa por causa daquilo. Ele chama-se Al-Mannan. E a terceira pessoa, Wal-Munfiq sil'atahu bil-halif al-kadhib, é aquela pessoa que jura, que leva o nome de Allah para vender o seu produto, dizendo: este produto, wallahi, é o melhor aqui na cidade de Maputo. Sabe de onde é original? Ele leva o nome de Allah para vender o produto. Então esses três tipos de pessoas terão esses castigos. Por isso, caros irmãos, temos que, na verdade, melhorar as nossas ações. De que maneira? Somente para agradar a Allah, não por fama, não para mostrar às pessoas, não para ser dito que fulano é assim, não. E depois de fazer essas boas ações, fica calado. Tipo que é Beethoven? Fica calado no seu canto. Inshallah, você fazendo isto, terás muita recompensa perante Allah. Allah vai dar barakat aqui no mundo e na vida futura. Olá, irmãos, Niyat é tão importante que eu estava a ler um livro, havia um santo que ele disse que eu fiz 30 anos. Quanto, vai? 30 anos salat no primeiro saf. 30 anos eu fiz salat no primeiro saf. Certo dia eu atrasei e fiz no segundo saf. Então, depois do salat, eu comecei a pensar: o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Hoje eu atrasei, eu sempre faço no primeiro saf. Ele diz que por causa daquele pensamento eu repeti o salat de 30 anos. Ele disse que eu repeti o salat de 30 anos, porque eu pensei que se eu estou a ter esse tipo de pensamento, o que as pessoas vão pensar? Quer dizer que eu fazia para agradar aos outros. Então ele repetiu o salat de 30 anos. Allahu Akbar. Havia um tempo que na verdade existia o ikhlas. Por isso, vamos pedir dua a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala crie dentro de nós esta sinceridade, que Allah ta'ala não faça-nos pessoas que rezam, que jejuam, que dão zakat, caridade, etc., para mostrar ao mundo. Só que eu quero ultimar com um pequeno mas'alá. Muitas das vezes o que acontece, a pessoa faz uma boa ação, então pessoas quando descobrem que você fez aquela boa ação, você fez para agradar a Allah, mas quando você sabe que alguém descobriu que você fez aquela ação, pessoas descobriram que tal fulano está a fazer 5 salats, você fica contente. Será que aquilo também é pecado? Está incluído em fazer coisas de alarde para mostrar aos outros? Esta mesma pergunta foi posta e colocada perante o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, ele diz que: Ya Rasulallah, inni a'malu amala. Eu faço uma certa ação. Fawsirruhu. Eu faço secretamente. Faço secretamente somente para o grado de Allah. Mas as pessoas depois ficam a saber daquela ação que eu estou a fazer. Ali fihi ajrun? Será que eu nesta ação tenho alguma recompensa? E eu vou repetir a pergunta que ele colocou. O mensageiro de Allah: inni a'malul amal. Eu faço uma certa ação. As pessoas ficam a saber daquilo. Será que naquela ação teria alguma recompensa? O Janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: Qala laka fi ajran. Sim, você terá 2 recompensas. Ajru sirri wa ajru al-alaniya. Você terá a recompensa de fazer aquela ação secretamente e terás a recompensa de fazer aquela ação também em público. Esse é o primeiro mas'ala. O segundo mas'ala que a gente tem que saber é, por exemplo, nas ações de zakat. Zakat, ajudar os outros, etc. De vez em quando você tem que dar, não para mostrar às pessoas, mas em frente dos outros. Vamos dizer que você tem muitos amigos que têm posses, têm poder, eles conseguem pagar o zakat, conseguem ajudar alguém, mas eles não fazem. Então você em frente deles ajuda alguém. Teu objetivo qual é que deve ser? É de que essa tua ação também, inshallah, será uma motivação para os outros. Então neste aspecto também será permitido você fazer isto. E a terceira mas'ala, será que nas ações obrigatórias também existe riya? Também existe fazer para o agrado dos outros? Por exemplo, você tem que fazer 5 salats diários. Será que aí entra riya ou não? Entra a você fazer para agradar aos outros ou não? Hoje dizem que sim,
outros dizem que não, que nas ações obrigatórias, aí você tem que fazer, queira ou não queira. Mas, Alama Samarqandi, ele responde da seguinte maneira, dizendo que, vejamos, se você está a fazer as ações obrigatórias para mostrar às pessoas, e se não era para mostrar às pessoas, você não iria para a mesquita, então você é praticamente um hipócrita. Aquela ação não será aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, se você faz aquela ação para agradar Allah, mas perante as pessoas, você aperfeiçoa, você faz ainda mais, faz melhor, faz tudo certinho. E se você tivesse a fazer sozinho, não podia fazer desta maneira, então aí será aceito, mas não terás a recompensa por completo. Por isso, rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala mais uma vez que ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq. Irmãos, temos sempre que fazer esse dua. É um dua muito importante que elimina a hipocrisia e fazer coisas alarde. Temos sempre de decorar esse dua. Eu vou recitar 3 vezes esse dua. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq. Oh Allah, purifica os nossos corações da hipocrisia. Wa amalana min ar-riya. Oh Allah, purifica as nossas ações de fazer para mostrar aos outros. Wa a'yunana min al-khiyana. E Allah, proteja as nossas vistas. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. يا الله, protege as nossas línguas da mentira. وأعيننا من الخيانة, as nossas vistas de olhar para aquilo que não é permitido. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Porque, oh Allah, o Criador, Tu é que sabes o que está dentro dos nossos corações e Tu é que sabes aquilo que as nossas vistas, para onde é que as nossas vistas olham. Na verdade, Tu é que sabes. Por isso vamos sempre fazer esse dua, inshallah. E para ultimar a gente diante de Juma, caros irmãos, é muito importante. Algumas passagens dizem que uma noite de quinta-feira, só que passa no ibadat, da sexta-feira, só que passa na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, equivale em ficar de pé na noite de Laylatul Qadr. Allah, caros irmãos, a gente pode ganhar a recompensa de ficar de pé na noite de Laylatul Qadr todas as quintas-feiras da noite. Vamos tentar, pelo menos por hoje, não assistir a novela. Pelo menos vamos começar quinta-feira. Quinta-feira, hoje, inshallah, não há novela. Hoje vamos ler Surat Yasin. Vamos desligar um pouco a televisão. Assiste no noticiário. Mas começa hoje, inshallah, desligando aquilo, inshallah, que o Ocidente está trazendo para as nossas casas. Ler o Yasin, fazer o Durud. Inshallah, depois vai passar para o sexta-feira. Depois sábado, inshallah, vai chegar um tempo que a gente vai se livrar daquelas ações que trazem a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah ta'ala dê tawfiq, inshallah. Wa akhiru da'wa.